vejo que é um teste de rebanho que está aí, que pode ser utilizado para detecção de focos. E depois a gente tem que partir para um outro teste com uma sensibilidade e especificidade melhor para a gente poder fazer o diagnóstico do indivíduo. Tá? E por isso que a gente veio trabalhando aí nessas possibilidades. O professor Diomedes já com essa possibilidade de incluir um diagnóstico em vivo, porque aí, por meio dessa biópsia retal, a gente pode avaliar e ele já está encontrando resultados muito satisfatórios na PCR. Deixa eu só aproveitar que você falou sobre esse teste de ELISA para rebanho, né? Porque a OIE, ela coloca o teste de ELISA, né, permite esse teste para exportar os animais, e então a gente inclusive começou a implantar aqui o ELISA para algumas empresas que estão exportando sêmen e animais, mas a gente vê realmente que os dados desse teste são para teste de rebanho. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu concordo com você. Nós temos também uma outra especialista aqui em paratuberculose, que é a doutora Ana Viçosa, que trabalha muito com micobactéria. Eu acredito até por isso que ela colocou fez a pergunta sobre o micobactéria no sêmen. Inclusive, ela vai fazer uma palestra para a gente lá no Congresso de Microbiologia. Essa pergunta é dela. Justamente. E talvez até ela possa fazer alguma complementação. Mas com relação ao ELISA, eu concordo com você. Eu acho que é um teste de rebanho e a gente tem comparado os resultados do ELISA com da imunistoquímica, principalmente, que é uma técnica que tem uma especificidade muito alta, e também da PCR, e a gente tem visto resultados assim que não são concordantes. São técnicas diferentes, que têm um princípio diferente. O ELISA detecta anticorpo. No caso da imunistoquímica, você vai detectar a presença do antígeno no tecido que você está investigando, e da PCR também. Então, são técnicas diferentes, que têm fundamentos teóricos diferentes. A gente não vai poder esperar um resultado igual de uma técnica para outra, mas eu acho que a gente precisa estudar mais, e essas perguntas são muito interessantes, porque como a paratuberculose ela não é uma doença considerada importante no território nacional, eu acho que não tem nem considerado até como uma doença exótica, então a gente precisa entrar pesado nisso, para a padronização dessas técnicas de diagnóstico. E eu acredito bastante na PCR como uma técnica, que pode contribuir bastante, e na imunistoquímica com o animal já morto. Aí seria, agora, para transporte, para trânsito de animais, realmente a gente precisa investir num teste sorológico, talvez mais, com uma sensibilidade maior. A PCR que você diz aí é de fezes ou do tecido de biópsia? Olha, daí agora a gente está testando, Diomedes? A gente está testando, tem encontrado resultado muito interessante dos animais que têm clínica para paratuberculose. A gente encontra uma correlação muito alta com o resultado da PCR, geralmente são PCR positivos, que a capacidade de detecção da PCR é muito maior do que o Zilniusen, por exemplo, que é uma técnica de baixa sensibilidade, e a PCR, então, com essa sensibilidade que tem, ela é capaz de fazer diagnóstico positivo, ou por biópsia ou por fezes. Agora também depende da fase da infecção que o animal está. Sim, porque subclínico não teria tanto sentido. Justamente, um animal subclínico no Zilniusen é difícil encontrar positivo no Zilniusen. Agora na PCR já vai ter aí um resultado diferente, porque a capacidade de detecção dessa técnica é muito maior do que... E pode não indicar a infecção. Justamente. Eu acho que a gente precisa formar um grupo, e foi muito interessante que o professor Rômulo fez essa discussão sobre doenças granulomatosas, que acho que está na hora de um grupo ser formado para tratar desse assunto no Brasil. Obrigada, professor. Em relação a isso aqui, uma pergunta do doutor Rossano. Os anticorpos desenvolvidos durante a infecção do humano são protetores? Então, a bactéria do Romo, ela tem uma característica também de ser intracelular. Então, aí a gente acredita que a imunidade celular ela seja mais importante do que os anticorpos. O que a gente vê também no caso da tuberculose, que é uma doença granulomatosa também. Eu vejo mais a questão dos anticorpos quando a bactéria está livre no sangue, não está circulando dentro de células, e também mais a questão dos anticorpos para efeito de diagnóstico, do que mais até de proteção. Uma outra pergunta aqui da doutora Rossana
a respeito do nível de biossegurança dos laboratórios, quem certifica e qual que é o nível de biossegurança dos laboratórios das universidades que trabalham com esse agente. Eu estou indo. Eu não sei nem o que responder. Veja só, o nível de biossegurança. Eu vou generalizar, porque não adianta querer particularizar. O nível de biossegurança no laboratório, no geral, não atende àquilo que é preconizado. Se fosse levar ao pé da letra a legislação brasileira, em termos de biossegurança, acho que metade dessa plateia aqui estava no xilindró, estava preso, porque não podia estar manipulando micro-organismos com um certo nível de biossegurança. Até mesmo porque, e aproveito para fazer uma crítica, os critérios que são adotados hoje, mesmo internacionais, a gente tem que parar de dar a mim para a OIE, para esses organismos, certas coisas. Tem algumas doenças que são classificadas com um nível de biossegurança que são superestimados, na verdade. Tem outros que não, que são coerentes. Mas na prática nós não temos a distribuição de laboratórios de alto nível de biossegurança. E no Brasil mesmo, eu não sei os números, mas eu lembro que nível 3, por exemplo, não tem mais do que uma dúzia de laboratórios. Dessa dúzia que tem, a metade não funciona, da metade que funciona, não sei quantos funciona a desejar, e assim vai. Então, é um problema que nós temos no Brasil, muito sério, de laboratório de nível de biossegurança. Devia-se investir nas instituições para ter laboratórios centrais de biossegurança. Não adianta ainda ter um quadro, eu com 3, outro 2, ou 5, fazer uma soma, né, de laboratórios. Mas as instituições podiam centralizar, ter laboratórios estrategicamente no Brasil, que pudesse, aí sim, quando nós fosse trabalhar com o morro, teria acesso ao laboratório no nível compatível. Quando eu fosse trabalhar com o nível outro lado de biossegurança, e outro laboratório. Então, esse é um problema nacional, sem dúvida. Então, não respondi muita coisa não, mas essa que é a verdade, a realidade brasileira. Professor Rinaldo, tem uma pergunta aqui. Baseado em quais dados, esses dados de especificidade e sensibilidade da fixação de complemento da mandeína? Não entendi, desculpa. Os dados de sensibilidade e especificidade da mandeína da fixação do complemento são baseados em quais dados? Estudos feitos em outros países. Na verdade, nós não temos aqui condições de fazer essa avaliação. Então, a gente sabe que a fixação do complemento se utiliza uma técnica, tem uma técnica fria, uma técnica quente, que tem sensibilidades diferentes e sensibilidades até baixas dessa técnica que está sendo utilizada. Então, eu acho que tem que fazer, o que a gente tem que fazer é uma infecção experimental e aí fazer o acompanhamento periódico desses animais inoculados para a gente ter condição de estabelecer esses padrões de sensibilidade e especificidade dessas técnicas que estão sendo utilizadas hoje. Eu acredito mais na mandeína do que na fixação do complemento para diagnóstico. Mais uma pergunta para o professor Diomedes, também para o professor Rinaldo, sobre paratuberculose em bubalinos. Essas amostras que vocês isolaram, elas têm características moleculares diferentes das amostras de bovino e vocês acreditam que isso possa interferir, então, no resultado dos testes sorológicos, que são padronizados para bovinos? Bem, assim, no estudo que eu estudei, não foi isolado, né? E a gente também não fez esse teste, então a gente não tem esses dados para que a gente possa dizer que é igual ou é diferente. Então, e nesses casos, dos casos que nós estudamos, foi feito aqui no Lanagro a parte de PCR, foi feita a parte da imunistoquímica agora com o professor Rinaldo em Recife, e também a parte da patologia no Rio de Janeiro. Agora, com a parte de isolamento e sequenciamento, nós não temos esses dados. Só uma complementação, eu acho que também é super interessante a gente, que está começando agora com a paratuberculose em búfalos, o primeiro diagnóstico foi em 2010, e eu acho que seria interessante a gente começar a ter condições de isolar e fazer o sequenciamento desses isolados para a gente poder comparar o perfil desses isolados de búfalos com o de bovinos. Muito embora eu acredito que sejam parecidos, porque geralmente as propriedades que a gente tem estudando de búfalo tem bovinos também positivos. Então eu acredito que a gente ainda não tem dados
esse caso, esse foco que a gente detectou lá em Pernambuco foram feitas o isolamento e a PCR, mas não foi feito o sequenciamento para a gente saber qual é esse isolado. Então, eu acho que é interessante agora, com a participação do professor Diomedes, a gente vai ter uma condição de ter uma quantidade muito maior de amostras clínicas para poder, então, fazer um trabalho desse que você colocou, que eu acho que é muito importante. Porque as amostras de ovinos são diferentes, então até para cultivo tem uma diferença para cultivo delas. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles tinham amostras de bovino, de bisão e de ovino, e elas tinham características bastante diferentes, até em relação ao próprio cultivo, não só em relação a... E a gente, quando pensa em trabalhar com diagnóstico e profilaxia, a gente tem que conhecer primeiramente o que está circulando. Quais os genótipos que circulam, estudar as características de virulência para poder avançar nesses aspectos aí. Mas a gente já está começando. Obrigada. Só uma última pergunta para os três. Seria como envolver a iniciativa privada no controle desse tipo de doença? Acho que é uma questão fundamental para tentar andar, né? É uma excelente questão, né? A iniciativa privada, afinal, no final das contas, quando se fala em controle de doenças, a quem interessa mais diretamente são as pessoas que estão envolvidas na cadeia produtiva, né? Aí envolve desde o produtor até a outros níveis, como a indústria de processamento de alimentos. Então, esse ponto é fundamental. E é importante, nós como veterinários, a participação do médico veterinário privado nas ações da defesa. Acho que é uma coisa que precisa ser trabalhada e estimulada no Brasil, até na cultura nossa mesmo de veterinários, não só dos da defesa em relação aos privados, mas a gente precisa trabalhar e melhor usar a mão de obra disponível de colegas veterinários do setor privado nas ações de defesa, até para colaborar, porque, no fim das contas, a gente tem uma cultura ainda que as ações de defesa são punitivas. Na verdade, as ações de defesa buscam melhorar o patamar, a condição sanitária do país e trazer benefícios para todos. Pontualmente, alguém vai ter prejuízo, vai ter problema, vai ter dificuldade, porque quem tem um rebanho positivo, se vai ser interditado, vai ter problema. Mas o objetivo maior, ele deve ser buscado. Então, esse, eu acho que é um ponto fundamental. E o outro, que eu acho importante, é a integração, a inserção dos laboratórios, por exemplo, produtores de vacina, laboratórios que produzem kit diagnóstico, nessas discussões. E nas ações do próprio Ministério, porque nós temos experiência que nós colocávamos, por exemplo, no Morro, a gente tem experiência com o desenvolvimento de kit diagnóstico, de avaliação de kit de diagnóstico. Mas nós temos uma dificuldade que o Lanac, por exemplo, não tem. Nós temos dificuldade que é ter material disponível, material biológico, que faça parte de um banco de amostra, que tem amostra de referência. Nós não temos amostra de referência no Brasil, né? E nós temos a cultura de compra da PCC porque tem referência, mas nós temos que ter nossas amostras. Porque fazer diagnóstico, que diagnóstico a morro, com amostra da Indonésia, da China, de onde for, não é a mesma coisa que fazer com a amostra nossa. E assim para as outras doenças também, para a tuberculose. Os nossos kits para cá e para amarelo são isolados brasileiros. Então isso é importante que se tenha. Então tem várias formas vários níveis, vamos dizer, de inserção da iniciativa privada nessa discussão e que isso devia ser estimulado fortemente. Eu acho sim, o Roberto já respondeu, também eu compacto com essa ideia dele. Agora, com relação especificamente para a tuberculose, eu acho que nós ainda temos que padronizar, porque nós não sabemos, nós ainda não temos arma para enfrentar para a tuberculose, principalmente em búfalo, né, que é a coisa que mais me interessa. Se a gente ainda não tem padrão de ELISA para testar rebanhos, nós ainda não sabemos de onde vem essa cepa, de onde ela circula, de onde é que ela vem, que aí eu acho que é importante a gente ter, para ter medidas profiláticas. Então, eu acho, para que esteja essa inserção, para que a gente tenha essa participação, eu acho que ainda a gente tem que atender, ainda tem muitas respostas que ainda tem que ser, muitas perguntas que tem que ter resposta, para que a gente possa fornecer subsídio para o veterinário, para as empresas, para que isso possa ser, que a gente tenha um melhor resultado. Então, eu acho que ainda
dentro da paratuberculose aqui, ela é um pouco diferente do que já se fez com relação à CAI e com o que se fez com relação ao morro. Com relação a isso, nós estamos com 2 anos em que ainda tem muitas perguntas que tem que ter resposta para que a gente possa trabalhar e possa tentar traçar medidas de controle da paratuberculose, principalmente em morro. Eu só complementando isso aí, eu acho que seria bom que o pessoal soubesse que a gente está fazendo um grupo de trabalho, né? Vocês dois lá, Marina aqui, a gente está trabalhando aí, tentando organizar essa parte, inclusive a parte do pessoal do LANAC, a parte de isolamento, para a gente poder chegar nesses pontos que vocês estão falando. Tem 2 perguntas aqui, e eu vou ver se eu conseguir traduzir ao pé da letra. Professor Rinaldo, reações inespecíficas relacionadas ao teste de maleína. O que você pode falar a respeito? Bom, com relação à sorologia, que eu tenho mais experiência, existe, a literatura relata a possibilidade de reação cruzada da infecção, ou seja, anticorpos produzidos contra a Burkholderia mallei, fazer reação cruzada com o Pseudomallei, principalmente, que produz a melioidose, que é uma doença clínica, patológica, indistinguível praticamente do mundo. Em alguns testes sorológicos, de soroaglutinação, de hemaglutinação direta. E eu acredito também que isso possa acontecer na fixação do complemento. Agora, com relação à maleína, eu confesso que eu não tenho experiência suficiente para responder essa pergunta. Eu acho que a gente precisa também de infecções experimentais, e aí para a gente poder concluir, né, da possibilidade dessas reações, ou seja, inocular outras bactérias também, principalmente as bactérias do grupo das Burkholderias, para a gente perceber dentro desse processo todo se pode haver ou não reações cruzadas no teste da maleína. Esse ainda não tenho condições de responder. E uma segunda pergunta, análise da legislação em relação aos testes de diagnóstico. Sim, isso aí foi recentemente, o Ministério fez uma consulta, né, sobre as possibilidades de modificação dessa legislação. Isso foi encaminhado também lá para o Recife. Nós trabalhamos, eu, o professor Fernando Leandro, juntamente com o pessoal do LANAC de Pernambuco, especificamente a doutora Vânia. Nós fizemos várias sugestões de alteração da legislação, inclusive a possibilidade de se testar outras possibilidades de diagnóstico, mas infelizmente isso não foi acatado. As sugestões que a gente fez não foram acatadas. Então continua a mesma coisa, por enquanto. Mais alguma pergunta? Desculpe, só complementando. Hoje destacar só um ponto, complementando o que o Rinaldo falou. A gente, no caso da sorologia, de Mallei e Pseudomallei, então, como ambos causam um problema sanitário importante, esse não é um ponto tão de se destacar. Se você sacrificar um cavalo porque deu positivo, se era Mallei ou Pseudomallei, o caminho devia ser o mesmo. Então, de uma forma pragmática, um teste que, mesmo tendo esse problema de reação cruzada, de reação específica, ele não deixaria de ser adequado para o que se propõe no controle do morro. Mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma consideração aqui, eu vou aproveitar a plateia, que eu acho que é muito importante. A gente está discutindo aqui integração de ciência, tecnologia e gestão pública. Eu acho que foi bem discutido alguns pontos, muitas coisas têm que ser ainda discutidas, mas tem uma coisa que me preocupa muito. Ao longo da vida de veterinário, eu fui amadurecendo e tomando várias atitudes. No início eu era um cara bastante impetuoso e achava que as coisas tinham que ser resolvidas na marca. Ao longo do tempo a gente vai vendo que as coisas não são dessa forma. E eu fico muito preocupado quando pessoas que às vezes não têm a mínima noção do que acontece no campo e fazem legislações. Está dentro de uma sala com ar-condicionado, com toda tecnologia, bola, coisa mirabolante, que deveria ser dessa forma, mas não são. Então, eu acho que nós temos que pensar muito, principalmente no produtor. O produtor, gente, quando ele acontece uma doença lá dentro do rebanho dele, ele já está sendo castigado.
Se você castigar ele mais ainda, com mais prejuízo, nós estamos acabando com aquela fonte de renda dele. Então, aqueles que são os legisladores, eu acho que tem que ter muito cuidado na hora de programar, e as coisas têm que ser muito bem pensadas para a gente não aumentar o prejuízo dos produtores. Tem legislações feitas aí que não tem a menor condição de ser cumprida. Tem programas que vão naufragar porque eles são autoritários. Eu não estou dizendo que a gente deve passar vista grossa, não. Eu acho que a gente tem que achar a solução. Mas dessas 3 doenças que nós colocamos aqui, se nós levarmos a ferro e fogo, que o produtor tem que acabar com a doença na marra, nós vamos acabar com o produtor, não é com a doença, ela vai continuar. Então, eu aproveito essa plateia para dizer isso. Ao longo da minha vida, eu aprendi uma coisa que é importante: você tem que fazer uma análise completa das coisas antes de tomar atitude. Que é preciso e que tem solução, tudo tem solução. Mas como fazer isso? Antes de colocar qualquer medida em andamento, nós temos que fazer uma análise muito bem feita. Tem várias situações que têm que ser cobertas por aí. E isso que a gente está levantando aqui é um iceberg, nós estamos na ponta do iceberg. O dia que os países começarem a fechar as fronteiras por causa das doenças, e nós não vamos vender mais nada. Esses dias, por exemplo, eu não assisti, mas me falaram do Globo Rural, que teve um colega nosso que denunciou o Ministério da Agricultura na OIE porque tem um surto de limba azul no país. Qual país que não tem limba azul? Quais os tipos de soro que nós temos de limba azul aí? De vírus? O que se faz com limba azul? Reivindicando compra de vacina, quando se sabe que as vacinas não são protetores. Então, a irresponsabilidade nossa técnica, ela é muito mais grave do que a ignorância dos fazendeiros. E eu acho que isso nós temos que pensar muito antes de implementarmos qualquer medida drástica para resolver problemas que demandam de análise profunda e procurar resolver os problemas. Vocês me desculpem de estar desabando em cima de vocês isso aí, mas isso é a verdade. As pessoas fazem as coisas sem pensar muito. Então, é preciso que a gente tenha cuidado na hora de programar as coisas para fazer. Eu agradeço a vocês, desejo um bom almoço e um retorno rápido para a gente não ficar muito atrasado. Obrigado.